nessa série. Uau. É o microfone, minha voz não é tão. Vai ver assim, voz de trovão. Nós temos refletido sobre esperança nesses últimos meses, nos últimos 2 meses. Obrigado. E principalmente agora, desde novembro, nós decidimos continuar nossa série de sermões para conversar sobre esperança, memórias da esperança. E hoje nós vamos meditar um pouco mais sobre esse assunto que a Bíblia fala bastante conosco. E muitas das vezes esse é um tipo de virtude que a Bíblia fala, da qual Paulo fala, que resta a esperança, o amor e a fé, que muitas das vezes nós nos esquecemos, né? Nós, como cristãos, temos bem definido em nossa mente a fé e o amor, mas a esperança, por vezes, ela é uma virtude que nos escapa, e é uma virtude que nós não entendemos muito bem. E nós vamos meditar um pouco mais sobre isso nessa noite, no texto de Romanos, capítulo 15, a partir do verso 4, que diz o seguinte: pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios, eu e você, glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda: louvem o Senhor todos vós gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Verso 13: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Esse texto que Paulo escreve aqui é um texto que está no meio de uma confusão aos cristãos em Roma, e como boa parte das cartas do Novo Testamento, há correções, há admoestações, há exortações dos apóstolos para que aquela igreja, aqueles cristãos, aquele grupo de cristãos de determinada localidade pudessem viver harmoniosamente. No capítulo 14, se você voltar um pouco, você vai ver que ele fala sobre o fraco e o forte na fé. E é nesse contexto que ele fala sobre o amor ao próximo, sobre os fracos suportarem os fortes suportarem os fracos. E no meio disso tudo, Paulo fala sobre esperança. E eu quero destacar com você que é basicamente os versículos que eu quero meditar com você nessa noite, os versos 4, os versos 5 e os versos 13. Ele fala sobre esperança, ele fala sobre a Escritura. No verso 4 ele diz: tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ele fala sobre o propósito pelo qual Deus soberanamente inspirou homens para que escrevessem a sua palavra. E um dos propósitos de Deus nos dar a Escritura é que pela paciência e pela consolação das Escrituras a gente tem a esperança. Então nós podemos dizer que um dos propósitos de Deus ter dado a Escritura ao seu povo é para que o seu povo seja um povo com esperança. Para que o seu povo seja um povo que olhe para a vida, que olhe para a frente, que olhe para o futuro, que olhe para os seus desafios, que olhe para a vida, que olhe para as adversidades, que olhe para os sofrimentos, que olhe para as perseguições com esperança. E viva no meio disso tudo, e viva no meio dos sofrimentos, e vivam no meio das adversidades, e vivam no meio das perseguições, e vivam no meio do martírio, que era o contexto imediato dos cristãos do primeiro século, com esperança.
E o que é a esperança? Esperança, como eu já disse aqui, e é bom que a gente repita, é essa coisa que nos habita, que é invisível, que não é palpável, é essa convicção, essa potência que faz a gente viver a vida de cabeça erguida. Que faz a gente viver a vida de forma convicta de que apesar de tudo que nós venhamos a passar, a gente pode olhar para frente e viver a nossa vida de forma alegre, de forma viva, de forma em paz e de forma com que a gente testemunhe o nome de Cristo nesse mundo. A palavra esperança que Paulo utiliza aqui várias vezes, não somente no verso 4, mas ele diz também no verso 4, no final do verso 4 e no verso 13. É uma palavra que remete a boas expectativas. É uma palavra que remete a uma convicção de que há coisas boas diante de nós por vir. E isso se fundamenta principalmente na nossa esperança. Na nossa esperança de aguardar a nossa esperança, que é Cristo Jesus. Porque nós podemos ter esperança pelas Escrituras, e não só podemos, mas porque nós somos exortados e somos ensinados a viver de forma confiadamente, corajosamente, vigorosamente, com toda a potência do nosso ser, em meio às desgraças que nós passamos, vivemos, presenciamos. Em meio aos sufocamentos da nossa vida. Em meio às nuvens negras que muitas das vezes nos acompanham, né? Existem momentos que parece que existem nuvens negras nos seguindo, debaixo da nossa cabeça. Nuvens negras. E essas coisas vão sufocando, é como se elas fossem sufocando a nossa alma. E às vezes nós começamos a viver e a se comportar como pessoas, como quem não tem esperança. Como se todo o nosso vigor, a nossa vida, a potência da nossa alma, ela tivesse sido exaurida. E o contrário disso, se esperança é olhar também, olhar para o futuro de forma alegre e viver no presente, no meio das adversidades e dos sofrimentos, de forma vigorosa, com vida abundante de Deus, viver desesperançosamente é viver de forma abatida. É viver de forma desanimada. É viver de forma como quem olha para o futuro e não espera mais nada dele. Não é viver mais. Não é viver. Ou, como muitas pessoas gostam, né, de falar, existem pessoas que não vivem, mas existem. E talvez, dentro do que nós estamos meditando nessa noite, nós poderíamos dizer que as pessoas que não vivem, mas existem, são pessoas que não têm mais esperança. São pessoas que tiveram todo o combustível da sua alma e da sua existência exauridos. Pelos sofrimentos, pelas adversidades, pelos problemas familiares, pela assolação do diabo, muitas das vezes, pelo cansaço da luta contra o pecado. Não é? O pecado que tenazmente nos assedia, como diz o autor de Hebreus. E muitas das vezes, dentro das nossas fraquezas, que você sabe qual é bem, você sabe os seus pecados, você sabe os pecados contra os quais você luta. E muitas das vezes na nossa caminhada a gente cai. E aí você vai a Deus e fala: Senhor, não aguento mais. E
E essa tensão vai provocando sequidão na alma. Em alguns momentos a gente acha até que a gente não consegue mais vencê-los. A gente não consegue mais lidar com eles. E a gente vive de forma desesperançosa. A nossa vida espiritual já é aquilo que o apóstolo João escreve para a igreja. Olha, você não é frio nem morno. E a gente vem à igreja e a gente ora mecanicamente, mas nós não estamos vivos mais. Nós estamos existindo, nós estamos cumprindo protocolos. Por quê? Porque a gente não tem mais esperança. A gente não tem mais esperança. Mas Paulo, ele diz uma outra coisa aqui. Ele no verso 5, ele fala: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar. E aqui é uma coisa muito interessante, enquanto eu meditava para trazer a palavra essa noite, é que a Bíblia fala muitas coisas sobre a pessoa de Deus. E aqui Paulo fala que Deus é o Deus da paciência, que Deus é o Deus da consolação, no verso 5. Mas no verso 13, ele diz que Deus é o Deus da esperança. O Deus a quem servimos, ele não somente dá esperança para nós, ou ele não somente nos exorta e nos chama a viver com esperança, a aguardar a nossa bendita esperança, como o apóstolo Pedro diz na sua carta: aguardem a bendita esperança. Vocês foram regenerados para uma esperança viva, é o que Pedro apóstolo diz. Mas aqui ele diz que o Deus a quem nós servimos, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e o Deus Espírito, que é o nosso Consolador, é o Deus da esperança. E isso é muito interessante como Paulo define Deus aqui, o Deus da esperança. E isso mostra para nós, mais uma vez, de que é incoerente nós que servimos esse Deus e seguimos o nosso Senhor Jesus Cristo e somos seus discípulos, não vivermos com esperança. Vivermos abatidos, vivermos prostrados, vivermos entregues às nossas adversidades, vivermos com cabeça baixada e não com cabeça em pé. Essa é uma das expressões que eu gosto quando Salomão escreve Provérbios, né? Ele fala assim: olha, ande com cabeça em pé, cabeça erguida, com dignidade, com coragem diante da vida, diante das adversidades. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da esperança. O nosso Deus é o Deus que se revelou em Jesus Cristo e é o Deus que ressuscitou Jesus Cristo diante dos mortos. E é o Deus que deu toda a autoridade ao seu Filho. E é o Deus que prometeu voltar para nos buscar. E é exatamente nesse ponto que esse é um dos motivos, ou se não o motivo principal, pelo qual nós somos chamados a viver com esperança. Porque apesar de toda a realidade que nós vivemos, e apesar de todas as adversidades que nos acometem, de todos os sofrimentos que nós enfrentamos, nós podemos, diferentemente daqueles que não têm Cristo, nós podemos viver de forma esperançosa. Porque ainda que aqui e agora, no presente, nós sejamos purificados, nós sejamos testados, provados, nós sabemos que o fruto da nossa esperança não é vão. Nós sabemos que o que nós cremos, a nossa bendita esperança, vai voltar. Vai voltar. Essa esperança, a esperança cristã não é aquele pensamento positivo, sabe? Quando você vai fazer entrevista, e aí você fica assim, você fica torcendo para que
né? Você faz 3 entrevistas e aí você tem uma vaga que você, pô, aquela vaga ali é melhor. E aí você fica torcendo, né? Ou você planeja alguma coisa, eu falo assim, cara, que não depende de você, e aí você fica assim, pô, isso tem que dar certo, isso tem que dar certo. Só que a verdade é que nós sabemos que existem muitas coisas na nossa vida que nós esperamos que muitas vezes não dá certo. E a palavra que nós damos quando isso acontece é que nós somos frustrados. Nós somos frustrados, né? Nós somos frustrados. Mas a esperança cristã não frustra, isso é o que Paulo fala aos Romanos. Não desaponta. Você entende? E por que ela não pode desapontar? E por que ela não pode frustrar? Porque ela não está baseada, ela não está baseada nas obras humanas. Ela não está baseada nas coisas desse mundo. Mas ela está baseada na promessa de Deus. Ela está baseada no Filho de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. Por isso que Paulo diz que o nosso Deus é o Deus da esperança. É o Deus da esperança. Nós somos o povo da esperança. E aqui eu quero pensar nesse texto do verso 13 duas coisas com você. Existem duas coisas enquanto eu meditava nesse texto, e isso eu nunca tinha parado para observar, que existem duas virtudes fundamentais das quais a esperança depende. No verso 13, Paulo diz: o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. Encha. O Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. Paulo está dizendo aqui, olha, esse Deus da esperança, ele está escrevendo, fazendo uma oração, que Deus encha vocês de paz, de alegria e paz. Alegria e paz. E essas duas coisas são muito importantes, porque onde não há alegria e paz, não há esperança. Porque alegria é essa coisa que nos mantém vivos, não é? Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Isso é o que Paulo escreve aos Filipos. Alegria faz parte do fruto do Espírito, é uma das marcas do cristão. E a paz, que é essa harmonia, que é esse estado, esse estado de tranquilidade, esse estado esse estado pacificado em que nós somos tomados, em que nada pode nos tirar do eixo. É que, embora as coisas estejam correndo mal, embora as coisas eu esteja desempregado, eu esteja com um problema no meu casamento, as adversidades, as pressões, os sofrimentos, os cristãos do primeiro século sendo perseguidos, sendo mortos, paz. 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 Alegria, que é essa harmonia, e paz, que é esse estado de tranquilidade. Ele está dizendo que Deus encha vocês. Que Deus encha vocês. Que Deus encha vocês de alegria e de paz. E talvez esse seja um dos grandes desafios da vida cristã. A Bíblia fala que todos os cristãos são habitados pelo Espírito, mas ao mesmo tempo Paulo fala assim, olha, enchei-vos do Espírito Santo. E esse enchimento é realmente o que define a nossa esperança. Esse enchimento é realmente o termômetro pelo qual nós vamos viver a nossa vida como seguidores de Jesus. Porque se nós tivermos abastecidos, cheios,
de toda a plenitude de Deus, cheios do Espírito, cheios de paz, cheios de alegria. E Deus dá isso, é o que ele diz. Deus, o Deus da esperança, encha vocês de alegria e paz. Nós podemos viver nesse mundo corajosamente. Nós podemos viver nesse mundo não como quem está com combustível pela metade. E muitas vezes ele chega pela metade, né? Por causa da nossa vida, por causa da nossa rotina, por causa das aflições que nos cercam, por causa dos sofrimentos. Mas o grande desafio é que a gente possa ser continuamente cheio. O grande desafio é nós irmos ao Deus da esperança para que Ele nos reabasteça. Nos reabasteça. E nos colocarmos diante dEle e falar: Senhor, a minha alegria não está abastecida. Senhor, eu perdi o meu emprego e a minha alegria foi afetada. Senhor, eu estou tendo conflitos no meu relacionamento e a minha paz está sendo afetada. E eu estou vindo a Ti porque Tu és o Deus da esperança. E a Tua palavra diz que Tu nos enche de paz e alegria. E o resultado disso o objetivo disso é que Paulo diz que o Deus da esperança encha vocês para que sejam ricos de esperança. Você entende? Por isso que eu disse que não há esperança sem alegria e paz. Não há esperança sem alegria e paz. Você já viu alguém que está desesperançoso, que está cabisbaixo, que está desanimado, que está cansado, que está fadigado, e que não está vivendo, mas está existindo? Olhe para a vida dele e veja se ele está vivendo com alegria. Veja se ele está vivendo em paz. Ele não está. Ele não vai estar. Ou olhe para você mesmo. Talvez você esteja aqui. Talvez você tenha vindo aqui hoje à noite com o seu tanque pela metade, depois de uma semana como que passou. Talvez você tenha enfrentado desafios durante essa semana que a sua alegria e a sua paz tenha sido esvaziada. E a minha pergunta é: você continuou vivendo com esperança? Você continuou vivendo com toda a vitalidade que você tem para viver? Com todo o vigor? Com a potência que Deus te deu para viver a vida e encarar a vida? Certamente que não. Certamente que não. Certamente você reclamou, lamuriou, a sua alma esteve abatida e a sua esperança não. Então, a esperança é esse combustível da vida cristã. É essa dimensão. Há muitas dimensões da esperança, futura, presente, mas o fato é que uma das dimensões da esperança é esse combustível que nos move, que nos mantém vivendo a vida cristã, que nos mantém seguindo a Cristo Jesus de forma não entediada, de forma não automática, de forma não protocolar. É isso, se nós pudéssemos definir. Mas é aquilo que nos mantém vivendo a vida cristã de forma alegre, de forma motivante, de forma viva, de forma alegre, de forma contagiante, de forma não... Como é que você está, meu irmão? Poxa. Não esmorecido, abatidos, mas não destruídos.
É isso que Paulo fala. E é claro que muitas vezes nós ficamos assim. Mas isso é o que é a esperança. É o que nos mantém vivos. É o que nos mantém vivos. Uma das coisas interessantes que eu já li sobre a Segunda Guerra, que era quando os judeus, eles aconteceu o que aconteceu sob o regime nazista, e esses regimes, não só o regime nazista, mas regimes totalitários, eles tinham muitas coisas em comuns. E uma das coisas em comuns é que eles não deixavam o povo ler, eles não deixavam o povo exercer sua fé, eles não deixavam o povo, eles padronizavam o estilo de roupa. E uma das explicações que eu li sobre isso era que isso era para justamente matar a esperança do povo. Era para matar e minar a esperança do povo. Porque pensa comigo, você imagina se todo aquele povo se mantesse inconformado. Seria um problema de controlá-los. Seria um problema controlá-los. Mas o fato é que esses regimes, eles trabalhavam intencionalmente para que o povo não tivesse esperança de sair dali um dia, de serem libertados dali um dia. E para que eles continuassem aprisionados não somente fisicamente, mas mentalmente, psicologicamente ou espiritualmente. E aí isso é muito interessante porque muitas das vezes Satanás trabalha assim conosco. Ele nos coloca em situações que sufocam a nossa esperança. Ele nos mantém dentro da nossa rotina religiosa. A gente continua vindo na EBR, a gente continua vindo no culto, a gente continua, mas a gente vem se arrastando. A nossa alma não vem alegre. A nossa alma vem seca. Sufocada. Não vem em paz, não vem alegria. Não vem com a potência da nossa alma. Com vigor, com a vida. Sumir na esperança, sumir na esperança. Está pregando literalmente. Mas esse é o grande desafio que nós temos diante das nossas adversidades. E às vezes a nossa vida se configura dessa forma. Nós entramos no automático e nós paramos de sonhar. Nós paramos de viver. Nós paramos de nos alegrar. Nós paramos de rir. Nós paramos de ver a beleza da vida. E tudo se torna cinzento para nós. E às vezes nós dizemos Maranata, mas aquilo não significa nada no nosso coração. Não significa nada. Mas o Paulo está dizendo aqui para nós que o Deus da esperança precisa nos encher de alegria e paz na fé que vocês têm, para que a gente seja rico de esperança, rico de esperança. As duas palavras que Paulo utiliza aqui, ele usa duas palavras que expressam excesso, transbordamento. No verso 13, ele diz: o Deus da esperança encha vocês. Vocês precisam estar cheios de alegria e paz. Para quê? Porque se vocês não estiverem cheios de alegria e paz, vocês não vão ser ricos de esperança. É causa e efeito.
É por isso que a vida cristã, ela precisa ser uma vida orientada pela abundância. E quando eu digo abundância, não estou falando de abundância de recursos materiais, obviamente. Eu estou falando de abundância de vida de Deus. Abundância de alegria, de paz. Abundância de bondade, de longanimidade. Abundância de amor. Abundância de esperança. Ricos de esperança. Ricos de esperança. Ricos de esperança. Isso poderia nos definir? Pense por um momento. Isso poderia te definir hoje? Seja sincero, você diria hoje que você é alguém rico de esperança? Ou não? Rico de esperança. Cheio de esperança. Esperança para dar e vender. Vitalidade para dar e vender. Potência para dar e vender. Cristo para dar e vender. Fé para dar e vender. Amor para dar e vender. Alegria para dar e vender. Paz para dar e vender. Para que isso transborde para todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Cheios, que Deus encha, para que vocês sejam cheios. E para que vocês sejam ricos. Para que vocês transbordem, para que vocês compartilhem. Para que vocês sejam um sinal de que vocês estão seguindo o Deus da esperança. O Deus da esperança que enviou o seu Filho. E ele termina dizendo onde isso está ancorado. O que nos leva a pensar que muitas pessoas que têm alegria e paz podem ter alegria e paz. Até aquelas pessoas que não têm a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Elas podem ter alegria e paz em alguma medida. Em alguma medida. Em alguma medida porque essa alegria e paz não vem do Espírito. Vem do trabalho. Vem da realização profissional. Vem do seu salário. Vem do seu carro. Vem da sua família. Vem do seu bem-estar. Vem da sua própria autoimagem. Vem das suas capacidades. Ou da sua paz que ela possa vir a ter também. Porque talvez a sua condição proporcione certo nível de paz para ela. Mas Paulo termina dizendo no verso 13, dizendo, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Esse é um dos motivos pelos quais a nossa esperança é indestrutível. Esse é um dos motivos pelos quais nós temos esperança de forma inesgotável. Porque a nossa esperança não está baseada, ou sustentada, ou estruturada, ela não é definida nas coisas que nós podemos ver, nas coisas que nós podemos tocar. Ela não é definida pela nossa família. Ela não pode ser definida e sustentada pelos nossos recursos. Ela não é definida e sustentada pelo nosso trabalho, pelo nosso filho. Porque no dia que você perder essas coisas, você vai cair num buraco em que muitas pessoas caem e nunca mais conseguem voltar. Você já conheceu pessoas que perderam coisas, perderam pessoas e que elas nunca mais foram as mesmas? Porque aquilo configurava a vida delas. Aquilo estruturava a vida delas. De forma que moldava a identidade e que quando ela perdeu, ela ficou sem chão. Ela ficou sem chão. E ela não conseguiu sair. Ela caiu num vazio existencial.
Porque o que dava sentido para suas vidas, ou esperança, o que motivava, o que era o combustível delas viver, o que dava potência à alma delas, alegria, vivacidade, eram essas coisas. Eram essas coisas. E quando as pessoas perdem essas coisas, isso significa que toda a vida delas estava sustentada em ídolos, que forneceram falsas esperanças para ela, que forneceram ilusões, que forneceram miragens, pelas quais elas se agarraram, e quando elas viram, elas perderam sua identidade como gente e não conseguem mais viver a vida. São deprimidas, problemas na alma, não conseguem ter alegria na vida, são ressentidas, amarguradas. Elas não conseguem mais viver, elas não conseguem mais ter esperança. É como se você estivesse no deserto. Essas ilustrações são legais. E no deserto, depois de muito tempo, a pessoa andando debaixo do sol, ela começa a ver coisas, miragens. Ela começa a ver oásis. Ela anda, porque ela acha que ela viu um oásis, mas quando ela chega lá não tem nada. E Paulo está dizendo, a esperança de vocês precisa ser sustentada no poder do Espírito. Precisa ser sustentada no próprio Deus da esperança. Não no que você pode tocar, não no que você pode ver. Porque o que se vê não é esperança. Isso é que Paulo apóstolo diz. O que se vê não é esperança. Não é esperança. A minha oração, meus irmãos, é que nós, como igreja, como discípulos de Jesus, nós sigamos o Deus da esperança. E que a gente, nos nossos momentos, porque eles virão, obviamente, nos momentos em que os nossos tanques, o tanque da nossa alma estiver pela metade, devido ao trajeto que nós caminhamos, e que fez com que nós, e que sugou parte da nossa esperança, que sugou parte da nossa alegria, que sugou parte da nossa fé. Por quais caminhos você tem caminhado? Quais são os caminhos que têm te feito perder a paz e a alegria? Quais são os caminhos? Por quais caminhos você tem andado? Quais são as direções que você tem tomado na sua vida que tem te feito perder a alegria e a paz? E que tem esvaziado a tua esperança? Que tem te feito andar abatido? Que tem feito o teu coração estar seco, esmorecido? E tem te deixado existir e não viver? Tem te deixado no automático? Pense. Mas independente do caminho que você tem trilhado, lembre-se que o nosso Deus é o Deus da esperança. É o Deus que enche. É o Deus que reabastece. É o Deus que renova. É o Deus que revigora. Porque é o Deus que deseja que a gente tenha vida abundante. É o Deus que deseja que a gente seja rico de esperança. É o Deus que deseja que a gente seja o povo da esperança. Nós não podemos falar de Cristo Jesus como nossa única esperança, como nosso único Salvador, por quem os homens podem ser reconciliados e ter os seus pecados perdoados, sendo Ele mesmo a encarnação da própria esperança.
Nós não podemos fazer nada disso, ou andar em nome dele, como quem não tem esperança. Como quem não tem esperança. Se nós quisermos ser testemunhas fiéis do Deus da esperança, nós precisamos ser pessoas cheias de alegria, cheias de paz, para que assim a gente seja rico de esperança, não por causa daquilo que nos rodeia, mas no poder do Espírito Santo, que perpassa todas as adversidades, porque Ele habita em nós e age em nós, porque Ele está trabalhando em nós para nos conformar à imagem do Seu Filho. Essa é a minha oração para nós nessa noite. Amém. Amém. Som. Amém. Glória a Deus. Nesse momento eu gostaria de chamar aqui a Débora Baiano, para nós orarmos pela Ana Clara. Tomou as vacinas e também enjoadinha. Pode? Ué? Chama seus pais também para a gente. Pode vir também. Pode vir. Pastor Lucas, vamos orar aqui. Nós vamos orar pela Ana, esse bebê lindo. Coisa linda. Sempre vou falar, ainda bem que puxou a mãe. Vamos ficar de pé? Vamos estender as mãos para cá? Oi? Senhor, nós queremos nessa hora orar ao Senhor em gratidão. Gratidão porque sabemos que a Ana é fruto da sua graça. O Senhor agraciou, meu Pai, os pais, os avós, com um bebê saudável, linda, e que nós cremos que grandes coisas o Senhor há de fazer nela e por meio dela. Nós oramos ao Senhor para que os seus pais tenham a sabedoria para poder conduzi-la de forma a fazer uma criança saudável, emocionalmente, espiritualmente, que ela cresça, Senhor, num lar em que ela encontre amor, compreensão, em que ela encontre diálogo, em que ela encontre, Senhor, a segurança de um dia difícil na escola, difícil no seu crescimento, e encontre em casa o seguro, o porto seguro. Nós oramos diante do Senhor, nós clamamos por sua vida, clamamos por seus pais, clamamos por seus avós, que a bênção do Senhor esteja sobre ela, e que o Espírito do Senhor se revele a ela tão cedo, no nome de Jesus. Amém. Oi, coisa rica. Oi, que foi? Nada. Tira uma foto, gente. Vem cá tirar uma foto aqui. Primeiro, tirar. Direto da Bahia. Está na Oxe. Bahia. Amém? Ainda de pé, vamos orar para encerrarmos. Se for para ir para o show de, sei lá, Asa Branca, todo mundo fica de pé 3 horas. Para torcer, fica de pé. Aí no culto, peso. Senhor, nós queremos agradecê-lo, bendizê-lo pela sua graça, pelo seu amor. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome.
Obrigado porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos juntos para agradecê-lo. Agradecê-lo por ser um Deus tão bom. Agradecê-lo por operar em nossas vidas coisas maravilhosas. E uma das coisas mais maravilhosas foi o seu Filho ter sido entregue na cruz por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por sua entrega. Nós não merecíamos, mas mesmo assim, com grande amor, com que nos amou, se entregou. E isso é um motivo de termos a esperança de que nós não estamos sós. Estamos acompanhados do Senhor. E ainda que estejamos passando por esses momentos difíceis, cremos que não estamos sós. E passará, e em breve estaremos olhando para todos esses momentos difíceis como um aprendizado, amadurecidos para ajudar aqueles que vão passar por esses momentos. E com sabedoria, empatia e misericórdia, ajudá-los a superar. Que a graça, a maravilhosa graça de Deus, Pai, o Todo-Poderoso, que o amor, poderoso amor de Jesus Cristo, Filho, que as ricas e doces consolações do Santo Espírito sejam uma verdade em nossa vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Agora pode se sentar aí rapidinho. Recados paroquiais. Quinta-feira, nosso pequeno grupo, às 20 horas, com o pastor Lucas, trazendo a aplicação desse texto riquíssimo. Sexta-feira, writings. A confirmar. Domingo, EBR. Domingo é Natal, né? Então, é Natal. Então, acho que de repente só o culto, né? Suspendemos o EBR, né? Lembre-se, quem vier ao culto, traga alguma coisa. Tipo, rabanada. Rabanada é bom. E da casa dos outros, melhor ainda. 24 eu todo ano eu falo, mas esse ano eu vou na casa de todo mundo. Vou começar às 8, na casa de quem come às 8, meia-noite na casa de quem come depois da meia-noite, porque tem gente que já come 8, tem gente que só come depois da meia-noite. Eu como toda hora, então eu vou, tá? Então domingo só às 19h30, o nosso culto público de gratidão. E na sexta-feira, no sábado, véspera de Natal, eu vou visitar vocês. Amém? Então, preparem. Eu vou comer um pouquinho assim, porque tem que comer na casa de todo mundo. Tá bom? Amém. Deem um abraço no seu irmão. Fale com os nossos visitantes queridos. Sejam bem-vindos. Sempre que estiverem em Cabo Frio e quiserem nos visitar, são bem-vindos. Amém? Pessoal de casa, pessoal da Bahia, Deus abençoe, braço forte.